Quando eu utilizo a média móvel de 20 períodos nas operações, como que ela me ajuda a operar melhor? Ela me ajuda a identificar a tendência do preço do ativo, exatamente isso. Além de eu confirmar a tendência utilizando o gráfico, eu ajudo aqui a identificar a média móvel de 20 períodos. Essa média móvel de 20 períodos ajuda você a identificar a tendência, me ajuda com muito mais facilidade. Hoje, lógico, eu consigo identificar a tendência sem utilizar a média móvel de 20 períodos, mas por eu utilizar ela já há 9 anos, eu não tenho por que tirar ela do gráfico, eu deixo ali, porque é uma coisa que me traz muito mais assertividade. É uma coisa que acontece também com você depois de um tempo, depois de que você está ganhando dinheiro no mercado com consistência, inclusive já está vivendo do mercado financeiro, já está ganhando aí seus 10, 15, 20 mil dólares aí no mercado financeiro com recorrência, você vai ver que alguns indicadores ali parece que não vai fazer falta nas suas operações. E como eu ensino aqui na fórmula, tem alunos aqui meus que falarem, tem média móvel de 20 períodos aqui que eu nem utilizo mais, que eu simplesmente deixo de operar com elas. Mas vira e mexe, eu preciso colocar as minhas operações ali porque eu preciso ter mais assertividade. Ou seja, eu acabo aumentando a minha assertividade. Então, toda vez que eu tiro ela do gráfico que eu estou analisando, eu coloco de volta depois de algum momento porque não consigo operar sem ver aquela média móvel no gráfico. Então, isso que vai acontecer com você. Vai ter um período em que você vai ficar sem utilizar a média, por achar que não precisa, mas você vai ver que ela pode fazer falta nessas operações. Eu preciso utilizar sempre essas médias móveis, que facilita aí sempre as minhas operações, é isso que você precisa buscar, acertar mais as suas operações. Então, essas médias móveis facilitam. Como que a média móvel de 20 períodos aqui vai facilitar para você identificar a tendência ou não do trade? Simples. Quando o preço do ativo segue a mesma premissa da média móvel de 200. Quando o preço do ativo estiver acima da média móvel de 20 períodos, é uma zona que pode ser compradora. Porém, essa média móvel aqui de 20 períodos sempre está mais próxima ao gráfico. E por essa média móvel estar mais próxima ao gráfico, ou seja, a média móvel está basicamente seguindo o gráfico, é que ele facilita aí para identificar a tendência da seguinte forma. Se o preço do ativo, que é o gráfico, estamos aqui no tempo gráfico diário, ele funciona muito bem no tempo gráfico diário. Se o preço do ativo está aqui, encostado por muito tempo na média móvel, é um momento em que você não vai operar, vai ficar de fora, você não precisa operar. Por quê? A assertividade é baixíssima quando isso acontece. Você não tem ponto de compra, não tem ponto de venda. Basicamente, quando o preço está entrelaçado à média móvel de 20 períodos, é um momento em que você não faz nada no mercado, é um momento de confusão no mercado, geralmente o preço do ativo está consolidado nesse período. E o que você vai fazer? Você vai aguardar o melhor momento para entrar comprado e operar vendido no preço do ativo. Por exemplo, se eu tenho a média móvel seguindo aqui para cima, com o preço do ativo fazendo um movimento aqui de pullback, e a média móvel continua acompanhando, eu tenho um momento aqui que eu posso efetuar a compra ou no pullback ou no rompimento desse pullback. Por quê? A média móvel está acompanhando o preço do ativo e o preço do ativo está acima dessa média móvel de 20 períodos. Pronto, 50% da operação que já está feita. 50% da análise já está feita, aqui você já aumentou e muito. Vamos botar aí acima de 50% a sua assertividade quando isso acontece. Porque esse indicador aqui, ele está te indicando que é para você operar comprado, essa é uma confirmação. E que o preço do ativo está utilizando a média móvel como um suporte, ou seja, o preço está se suportando acima dessa média. Isso daqui, mamão com açúcar, tá? É simples, é fácil e rápido. Quando você utiliza aqui, só para você analisar aqui o passado do preço, pode ver aqui que a média móvel está em movimento descendente, com o preço do ativo seguindo para uma tendência de queda, ou seja, aqui tem entrada, aqui tem entrada, aqui tem entrada, aqui teria uma entrada, mas logo depois o preço reverteu. Ou seja, você teria aqui 3 entradas para ganhar dinheiro e uma entrada aqui que poderia dar um stop. Você viu o nível de assertividade? Você tem muito mais tempo de entrada, você tem muito mais entradas e você tem muito mais assertividade para um momento que não teve. Então, isso é operar com muito mais assertividade, utilizar indicadores técnicos corretos.